uma reunião de várias pessoas. Poderia ser até uma reunião de casais. O pastor que estava ministrando, ele fez uma pergunta para os homens. Ele falou: cidadãos que estão aqui essa noite, qual a coisa mais preciosa que você tem? Poderemos até pensar, homens que estão aqui, qual a coisa mais preciosa que você tem? Aí um rapaz levantou a mão e falou: a coisa mais preciosa que eu tenho, porque ele estava querendo fazer média com a esposa, com certeza, era um encontro talvez de casais. Pastor, a coisa mais preciosa que eu tenho é a minha esposa. Daí o pessoal bateu palma, todo mundo bateu palma. Que maravilha! Ela passa, ela cozinha, ela cuida da minha roupa com esmero, ela cuida de mim como se fosse até minha mãe, aliás, melhor que minha mãe. Ela satisfaz os meus desejos, ela cuida dos meus filhos de uma maneira muito especial. Se eu quero uma comida diferente, ela faz todos os meus gostos. Não existe mulher mais preciosa do que a minha esposa. A mulher ficou assim até um pouco constrangida, que o pastor olhou para a mulher e falou: irmã, que coisa linda, você é a coisa mais preciosa que ele tem. E ele fez uma pergunta para ela: qual é a coisa mais preciosa que você tem? Ela falou: a coisa mais preciosa que eu tenho é o meu celular. O pessoal da igreja fez: oh, e ele ficou com a cara no chão. Aí fala assim: mas eu vou explicar. Por que a coisa mais preciosa que eu tenho é o meu celular? Porque o meu marido, ele me liga todo dia, toda hora. Manda WhatsApp para mim toda hora. Então, se eu ficar sem o meu celular, eu jamais teria contato com o meu marido, porque ele trabalha mais ou menos umas 13, 14 horas. Eu encontro o meu marido somente na hora do almoço e na hora de dormir. E eu tenho que fazer tudo o que ele quer, porque se eu não fazer o que ele quer, eu não estaria cumprindo o meu papel de esposa. Então, a coisa mais importante, mais preciosa que eu tenho é o meu celular. Daí o pastor perguntou: mais do que o seu marido? Ela fez uma declaração muito séria. Pastor, desculpe, eu vou falar e abrir meu coração. Eu não tenho marido. Imagine como ficou aquela reunião de casais e a cara do marido. Ele falou: você não tem marido? Como não tem marido? Porque o meu marido, ele está mais no celular do que comigo. Ele trabalha tanto, tem 2 empregos, e nos finais de semana ele tem que relaxar. No sábado ele vai jogar futebol, e no domingo ele vai jogar baralho com os amigos. E ele faz isso desde jovem, antes de casar. Eu não tenho marido. Eu tenho uma pessoa com quem eu casei, e que vai almoçar, vai jantar, e eu lavo, passo, cozinho para ele, cuido dos filhos dele, mas eu não tenho o quê? A presença dele. Aí começou uma discussão séria, generalizada ali, porque algumas mulheres falaram assim: estou igual a você. A outra falou assim: o meu é pior que você. Encontro de casais, nem todos ali eram crentes, não, eram pessoas. Falei: o meu ainda às vezes nem dorme em casa. Aí o pastor quase que perdeu o controle da situação, porque fez uma pergunta, talvez não na hora certa, no momento exato.
Mas depois deu tudo certo, todo mundo começou a chorar, o marido perdeu perdão à esposa, começaram a se relacionar novamente. Agora eu faço uma pergunta: quantas esposas estão nessa situação de que o mais importante, a coisa mais preciosa que ela tem é o celular? Talvez o homem também diz: a coisa mais preciosa que eu tenho é o meu celular, porque o meu celular, eu trabalho com ele, eu faço isso, faço aquilo com ele, eu não posso... A pessoa fica sem comer, mas não fica sem celular. A pessoa fica sem tomar banho, mas não fica sem celular. Se a pessoa esqueceu o celular em casa, ele vai para o trabalho, esqueceu o celular, ele fica doente, ele tem que voltar. Às vezes falta um compromisso para voltar, para buscar o celular. As pessoas ficam desesperadas quando não estão com o celular. E tem pessoas que têm 3 ou mais. Eu fui no escritório esses dias, tinha 4, 5 celulares em cima assim. Eu falei: mas que coisa. Não, esse é só para a família, esse é só para negócios, esse aqui é para outras coisas. Enfim, a pessoa não vive sem celular. Qual a coisa mais preciosa que você tem na sua vida? Com quantas horas você fica no celular? Conversando às vezes abobrinhas. Celular é um bom instrumento para trabalho, para comunicação. Mas será que tem que ser a coisa principal na sua vida? Será que o celular substitui o relacionamento do marido, da esposa, dos filhos? Será que o celular atrapalha a vida conjugal? Será que o celular distrai o sentimento das pessoas? Toma o tempo das pessoas? Porque às vezes a pessoa em casa, marido está num lado, a mulher está do outro lado, os dois estão conversando em celulares com pessoas diferentes, e não se conversam mais. Não existe aquele momento específico de relacionamento no casal, com os filhos, com a família. O celular hoje, falo com toda a propriedade, está tomando o lugar de Deus. O celular hoje está substituindo Deus. Ah, pastor, mas no celular tem a Bíblia? Tem. Quantas vezes você acessa a Bíblia no celular? Boa pergunta, né? Toda hora? Você acessa mais a Bíblia, lê uma palavra, lê um texto, lê um capítulo. Quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia você conversa nos grupos que existem? Pessoas fazem grupo, vai colocando você no grupo dos amigos, da família, disso, daquilo, e você perde um tempão vendo o que as pessoas estão conversando, e às vezes nada, abobrinha, kkkk, você viu esse vídeo? Olha esse vídeo, um monte de besteira. Toma o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. Quem você ama mais? Seu marido, sua esposa ou o celular? Eu não fico sem o celular. Eu amo o meu celular. Eu tenho um Motorola daqueles antigos, mas o meu desejo é ter um iPhone 6S, última geração, ou um Samsung 6S, sei lá se existe isso, mas deve ter alguma coisa assim. Eu quero o top. Como que é? S6, porque tem mais coisas. No celular aqui tem internet, tem tudo que você queira, tudo, coisa boa e coisa ruim também. Mas na sua vida o celular toma o lugar de Deus? Qual é o motivo que você tem no dia a dia para adorar a Deus? Para buscar as bênçãos de Deus? Amados, a coisa pior que existe é quando você é ignorado. Presta atenção. Quando às vezes você está querendo conversar com uma pessoa, a pessoa está no WhatsApp. Esses dias eu vi uma pessoa quase a ser atropelada. Ele passou na frente dos carros, assim, sem olhar para os lados. Sem olhar. Daí o camarada apertou a buzina, pila.
apertou a buzina, quase que atropela. O celular faz parte da sua vida? Com certeza. Às vezes a pessoa tem o celular como motivo de trabalho, e é um aparelho que você tem que ter para comunicação imediata, urgente. Mas se você ficar o dia inteiro no celular, quanto tempo você dá para Deus durante os 24 horas do dia? A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Quando nós estamos vivendo em crise, numa situação difícil que o brasileiro vive hoje, que todos nós vivemos, o pessoal fala de crise, situação complicada, tudo aumentando, dinheiro encurtando, as pessoas estão praticamente sem saber o que vai acontecer amanhã. E nós vamos ficar conversando no celular, sabemos que nós temos que depender de Deus. Amados, a situação está tão grave, que as pessoas não observam o que está acontecendo no mundo. Não observa. Que tudo isso que está acontecendo, que vocês estão vendo no noticiário, é o sinal dos tempos. É a volta de Jesus, que virá, com certeza, e breve. Nós estamos preparados para a volta de Jesus. Nós temos consciência de que nós estamos sentados na igreja buscando a Deus para quê? Para receber somente o milagre? Sim, mas será que nós estamos pensando também na salvação da nossa vida, da nossa família? Será que nós estamos buscando realmente a santificação para viver realmente dependendo de Deus e buscá-lo de todo o nosso coração? Pastor, leu o Salmo 95 ali, que a lembrança de Davi, daquelas coisas que Deus ficou irado com aquele povo no deserto, que conviveram com Moisés e com Deus diretamente, vendo os milagres de assim mesmo, se rebelaram contra Deus, murmuraram do deserto, por isso que padeceram durante 40 anos. Nós nunca podemos falar que estamos no deserto. Às vezes tem até pregadores que lá no deserto acontecem maravilhas, verdade. Mas às vezes nós estamos no deserto da nossa vida. Eu não quero estar no deserto. Eu não quero estar no deserto. Eu quero estar lá em Canaã. Amém, irmãos? Eu quero estar lá na frente. Eu não quero passar pelo deserto. Sabe por quê? Porque deserto já foi. Deserto está no Velho Testamento. Serve de exemplo para nós não cometermos os mesmos erros que os israelitas fizeram. Ou seja, reclamaram de Deus, murmuraram, adoraram ídolos, fizeram tudo ao contrário, não respeitaram as leis do Senhor. E foram castigados e aquela geração toda morreu, que entrou na terra prometida uma nova geração. Eu não quero passar por isso. A história de Davi, o sofrimento de Davi, a saga de Davi, nós não queremos passar por isso, porque nós temos o exemplo. Sansão, nós temos o exemplo. José, nós temos o exemplo. Um bom exemplo. Sansão, um mau exemplo. Salomão, 700 mulheres e 300 concubinas. Meu Deus do céu, amados, imagina um homem aguentar 700 mulheres falando com ele. Se uma já é difícil, imagine 700. E mais 300 concubinas, que aquelas que ficaram de regra 3. Como que um homem poderia manter entendimento com 1000 mulheres? Salomão conseguiu. Depois ele reclama lá nos provérbios sobre mulher. Fala da mulher rixosa. Fala uma série de situações lá, porque ele conviveu com elas. Alguns exemplos que nós temos na Bíblia, que nós devemos pensar realmente, meu Deus, eu não posso cair nesse erro. Eu tenho um exemplo ali. Por isso que nós temos que meditar na palavra. Josué, capítulo 1, versículo 7, diz que nós devemos meditar nela dia e noite. Deus deu esse recado para Josué: medita na palavra dia e noite para que você seja bem sucedido. E quando nós meditamos na palavra, nós temos uma luzinha acesa, que é através do Espírito Santo de Deus, para viver na santidade. Usar o exemplo. Hoje, viver no deserto, não devemos, porque nós temos Jesus Cristo. Amém, irmãos? É Jesus que veio, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém, irmãos? Para que nós possamos viver nessa dependência de Deus, orando diretamente a Ele. Não vamos passar no deserto, não. Aflições vamos ter? Sim. Dificuldades? Sim. Mas não é deserto. Deserto não tinha água. Deus teve que prover água. Se você tiver com sede, você vai lá no filtro, na geladeira, você pega uma aguinha geladinha e toma. Não tinha comida. Deus proveu comida do céu, maná, as cordonizes, para que eles pudessem se alimentar. Você abre na geladeira e faz lá o seu franguinho assado, o seu arroz com feijão, fritou o seu ovo. A coisa principal que nós devemos entender é o nosso relacionamento com Deus. Tem que ser diário. Porque o amor de Deus, o amor do Pai, não acaba nunca. Amém, irmãos? Repita comigo: o amor do Pai não acaba nunca. O amor que Deus nos tem por nós não acaba nunca. É o amor de Deus, é o amor ágape, o amor divino, o amor que deu Cristo, unigênito do Pai, para que nós possamos crer nele e ter a vida eterna, ter a salvação. E nós temos que entender que Deus nos ama de uma maneira muito especial. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha felicidade. Deus quer que você seja próspero. Mas nós temos que fazer a nossa parte. No deserto, para ter água, Deus disse: fenda a rocha. Ele poderia muito bem, Deus, dizer assim: sai a água da rocha. Não, faça a sua parte, Moisés. Pega a vara e toca lá. Levanta a vara e fende o mar vermelho, que ele vai se abrir. Cada um tem que fazer a sua parte. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, disse: tira a pedra. Mas antes ele orou a Deus: Senhor, faça a tua vontade. Amados, veja bem, o exemplo de Jesus. Ele olha para o céu e ora a Deus. E depois fala: tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Você pode exercer essa autoridade, porque é Jesus que deu essa autoridade para você declarar bênção para a sua vida, prosperidade, saúde e vitória. Você pode abrir sua boca na oração e dizer: eu declaro na minha vida vitória na minha vida, sucesso na minha vida, prosperidade na minha vida, na minha família, nos meus negócios, em tudo. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque Jesus disse lá em João capítulo 14, 13: tudo que pedires em meu nome eu farei, nisso será glorificado meu Pai. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Lá em Lucas, Jesus nos dá a entender que devemos orar com persistente, ser persistente na oração. Lucas 18, depois você lê em casa, que fala sobre aquele juiz iníquo, cuja viúva ia lá perturbar diretamente o juiz para resolver o seu problema. O juiz não aguentou mais e resolveu o problema. E Jesus diz claramente: persista em oração, porque o Pai que te ouve vai te dar aquilo que você necessita ter. Amém? Agora, palavras de Jesus que cai forte no nosso coração, nós não podemos deixar de lado. Não podemos deixar de lado. É a oração. Qual a coisa mais preciosa, Picarelli, que você tem na sua vida? A coisa mais preciosa é o meu direito de orar a Deus. É a coisa mais preciosa da minha vida. É ter o privilégio dado por Deus de orar a Deus. A coisa preciosa na sua vida não é o celular, não é marido, não é ninguém, é Deus. A coisa privilegiada que você tem é o direito que você tem de chegar até Deus e orar e conversar com Ele. Amém, irmãos? Moisés, quando tinha aqueles problemas, orava a Deus. Abraão, Isaac, Jacó oravam a Deus. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Para conseguir os embates da vida e vencer, oração. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 7, fala muito sobre isso, que nós devemos colocar no nosso coração, e com certeza usar o que Jesus nos ensina para vencer todos os obstáculos, as aflições da vida.
Peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Jesus está dizendo algo que nós devemos pedir. O que é pedir? É chegar e falar assim: Senhor, eu necessito, eu preciso, eu quero. Eu tenho necessidade disso. Conheces o meu coração, tu sabes as minhas necessidades. Eu coloco diante do Senhor a minha necessidade. Peça e lhe será dado. Quem está dizendo é? Fala mais alto. Quem está dizendo? Jesus. Jesus disse: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Eu não posso esquecer quando Deus diz lá para Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 em diante, no 12 e no 13, que diz que Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano do quê? De esperança, de um futuro melhor, de prosperidade, de alegria, de saúde. É Deus que está dizendo. Então ele diz mais aí no versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. E diz: se você buscar e orar, Ele vai ouvir e vai contemplar você. Jesus está dizendo isso: busquem e encontrarão, batam. O que vai acontecer? E a porta lhe será aberta. A porta não será aberta se você não bater. Jesus lá em capítulo 20, deve ser capítulo 23 de Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Olha só o que Jesus diz, hein? Eis que estou à porta e bato. Porta do teu coração, ele bate. Se você abrir e me deixar entrar, eu estarei e cearei com você. Olha só. Coisa linda. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir e me deixar entrar, eu cearei com você. Quer dizer, Deus estará manifestando no nosso coração, estará fazendo morada conosco. Amém, irmãos? E quando ele diz aqui: a porta lhe será aberta, é você que vai bater na porta de Deus lá. Senhor, Senhor, estou aqui para te adorar na tua presença. Eu não sei cantar direito, só com o nosso coral aqui. Feche seus olhos, amados. A porta vai se abrir. Senhor, estou aqui. Para quê? Para te adorar em tua presença. Eu quero estar. Eu sei. Eu nada sou. Me vi me humilhar, preciso de ti, vem me restaurar. Muito bem, Senhor, eu estou aqui pedindo o quê? Restaurar. Quando você bate a porta e diz: Senhor, eu estou aqui. Como Jesus chega diante de você e diz: eis que estou à porta e bato, quero entrar e ceiar com você. Você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui, vem me restaurar, vem me atenda, Senhor. A sequência do texto é algo que é tão precioso. No versículo seguinte, no 7, capítulo 7, versículo 9, não, versículo 8, pois todo aquele que bate, está escrito aí, pois todo aquele que pede, recebe. É Jesus reafirmando aquilo. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Jesus já declarou vitória na sua vida. É só você chegar e bater na porta que ela será aberta, e você estará diante de Deus, e Ele diante de você, para conquistar as vitórias que você precisa no dia a dia da sua vida. Versículo 9 diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se você para o seu filho vai pedir pão, você fala: não, filho, come essa pedra aqui, lambe ela. Pensou? Quando Jesus falava sobre pedra, com certeza ele mostrava as pedras no chão, porque naquela época lá na Judéia, as pedras eram parecidas como pão. Eram umas pedras bonitas, rola assim, parecia aqueles pãozinhos francês. Foi o que o diabo mostrou para Jesus. Foi o que o diabo mostrou para Jesus.
Jesus estava com muita fome. E o diabo queria enganar Jesus. Jesus falou: não. A palavra de Deus diz o contrário. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Transformar a pedra em pão. Você pode ser Jesus. Não colocará seu Deus à prova. Essa pedra significa algo muito ruim. Deus jamais vai dar coisa ruim para você. Olha o que diz na sequência: ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Pai, quero uma sardinha assada. Não, filho, leva essa sucuri para você. Quando Jesus falava de cobra, ele falava de uma cobra, que não é cobra, é um peixe chamado enguia. Alguém conhece esse peixe? Tem algum pescador aqui? Enguia, ela é comprida, né? É isso? Ela é comprida. Alguns lugares chamam de piramboia, parece até uma cobra, mas os judeus não comiam aquela piramboia, aquela enguia, porque tem couro grosso, e era proibido pela lei levítica. Então, Jesus disse: pedir um peixe dará uma cobra? Não, Deus vai dar o melhor para nós. Versículo 11: se vocês, apesar de serem maus, porque nós somos maus realmente, nós somos pecadores, nós nos irritamos, às vezes praticamos maldades, queira ou não queira, às vezes a gente pisa na bola, praticamos maldades, sabem dar boas coisas aos seus filhos, porque você mesmo sendo mau, sendo ranzinza, você jamais vai negar o pão, o alimento, jamais vai deixar de prover para seu filho aquilo que ele precisa, jamais. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, e dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus está dizendo: peça a Deus, busque, bata na porta, persista em oração, porque Deus vai contemplar você com aquilo que você tanto precisa, que é vitória para a sua vida, prosperidade, saúde, e o principal, está no versículo 12, esse é um segredo, que Jesus diz no versículo 12, que muitas pessoas às vezes nem percebem, é um texto tão comum, tão lido, tão falado, tão pregado, mas tem um segredo aí. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Aí está falando do amor ao próximo. O segredo é a interdependência de Deus e interpessoalidade com as pessoas. Você tem que estar ligado com Deus e com as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer mal para uma pessoa, aquela pessoa vai fazer mal para você. Mas Jesus dá um recadinho: faça aos outros o que vocês querem que eles façam. Então nós temos que olhar as pessoas como Deus olha, com amor, com carinho, com bondade, porque eu vou fazer o bem para você, porque eu tenho certeza que um dia você vai fazer o bem para mim. Amém, irmãos? Jesus está dizendo isso claramente, pois esta é a lei e os profetas, a lei de Deus e os profetas que nos trouxe a palavra e os exemplos que temos na Bíblia. Um homem que sentava à mesa de Davi, e um dos salmos Davi fala: Senhor, aqueles que me prejudicam, aqueles que são declarados inimigos, que querem me matar, que querem roubar aquilo que o Senhor me deu, que é o reino de Israel, são os que sentam à minha mesa, são aqueles que compartilham comigo do pão. Então, amados, veja bem, se Davi passou por tantos problemas, nós podemos passar por esses problemas também. Às vezes dentro da sua casa, já nós falamos isso a semana passada, que é plantado pelo inimigo, pelo maligno, está plantado às vezes dentro da tua casa, um amigo muito sério, que às vezes compartilha do teu pão, da tua mesa, da tua casa, está junto com você, passa um período de tempo com você, mas está tramando contra você.
Aitoifel sentava à mesa do rei e depois traiu o rei, colocou na cabeça de Absalão, seu filho, para tomar o reino de Davi. Quando não deu nada certo, porque Deus estava com Davi, ele se enforcou, se matou. Nós temos que entender, amados, que quando falamos em Deus, nós temos que ter consciência de que Ele existe e que Ele sabe tudo, tudo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amém? E quando você precisa de Deus, quando você precisa resolver todos os seus problemas, você pode ir no seu quarto, Mateus 6,6, leia lá, orar em secreto e Ele em secreto te responderá, porque Ele é teu Pai. Jesus disse que você deve perseverar em oração. Lembra de Lucas 18 e lembra de Mateus 7 a 12. Quando nós estamos diante de Deus, buscando verdadeiramente de todo o nosso coração, você vai sentir algo diferente, amados. Vocês vão sentir a presença do Senhor na tua vida. Vocês vão sentir Deus tocando em você. Vocês vão sentir Deus abraçando vocês. Amém, irmãos? Você já imaginou, você está orando com o seu coração contrito e Deus abraçar você? Você sentiu o abraço de Jesus? Sentir Jesus te abraçando de uma maneira tão gostosa. Jesus, eu quero sentir o teu respirar. Jesus, eu quero sentir a tua presença. Jesus, eu quero sentir o teu afago. Jesus, eu quero sentir o Senhor presente na minha vida, nos meus negócios, com a minha família. É algo que nós devemos pedir todo dia, toda hora. Senhor, me ajude a buscar a santidade. Eu quero ser santo, santo como tu és santo. O apóstolo Pedro diz lá, ser santo porque eu sou santo. Deus é que diz isso. Nós temos que buscar a santidade. Vamos ficar em pé, amados, vamos orar. Soberano Deus, Jesus amado, obrigado, Pai, pela tua palavra. Sabemos que o Senhor está nos abraçando nesta hora, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus complessivo, Senhor. A tua benignidade, tua bondade, tu és bom o tempo todo, tu és bom, Senhor. Por isso, Pai, eu peço agora, derrame tuas bênçãos na vida dessas pessoas que estão aqui contritas de coração, te buscando de todo o coração. Ensina-nos, Senhor, a orar, a perseverar em oração, orar continuamente, para podermos receber aquilo que precisamos receber, a tua graça, a tua misericórdia, principalmente o teu perdão, Pai, porque nós somos falhos, falhamos todo dia, toda hora. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida aqui. As pessoas estão fazendo os seus pedidos, Pai. As pessoas precisam ser curadas, restauradas, finanças restauradas, saúde restaurada, restituindo aquilo que eles perderam, que nós perdemos no decorrer do tempo. Restitui, Senhor, porque tu és um Deus. Diz a tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ó Pai, nós estamos buscando todas as quarta-feiras. Abençoa as pessoas que frequentam esse culto, que vêm aqui, sai do seu trabalho, sai de suas casas e vem cultuar ao Senhor nesse culto missionário, nesta novena, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, traga uma unção de coragem, de ousadia, de alegria, de paz, de vitória, de prosperidade e de muita saúde. Livra-nos, Senhor, dos malignos, livra-nos, Senhor, dos acidentes, livra-nos, Senhor, dos malfeitores, dos facínoras, Pai, e nos proteja nesta semana, em todos os dias da nossa vida, e que nós possamos dar honras e glórias ao teu nome todos os dias. Oramos em o nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus.